Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Exalte ele um pouco, vai. A ti, ó Rei Jesus, exaltamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Onde estão os homens e mulheres de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Amém. Você sabe que dia é hoje? Domingo, né, pastor? Pergunta besta. Dia 11, né? Dia 11, isso. Dia 11 de dezembro de 2022, domingo. Mas esse dia de hoje tem uma data também especial. E hoje a ministração vai ser um pouquinho diferente. Eu quero trazer um pouquinho de luz ao seu coração, né, à sua mente. Trazer um pouquinho de informação acerca de uma data que nem precisaria de ter uma lei para que a gente pudesse celebrá-la, mas existe uma lei que celebra o segundo domingo do mês de dezembro. Você sabe qual lei é essa? Você sabe que dia é esse? Alguém sabe aí? O dia da Bíblia. A lei 10.335, a lei federal do ano de 2001, assinada por Fernando Henrique Cardoso. Olha só, um presidente na nação brasileira assinou uma lei para que os cristãos celebrassem o dia da Bíblia. Isso não é fantástico, querido? Em um tempo onde existem vários países que proíbem a Bíblia Sagrada, que reprimem o uso da Bíblia Sagrada, e muitos desses países também até perseguem aqueles que andam com a Bíblia Sagrada. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre uma história chamada do contrabandista de Deus, um homem que entrava em vários países que era proibida a Bíblia, contrabandeando a Bíblia, correndo o risco de morrer, porque para querer levar a Bíblia às pessoas. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre como esse bem tão precioso, esse livro tão poderoso chamado Bíblia Sagrada, chegou até nós. E qual que é o efeito desse livro nas nossas vidas? Pela manhã eu falei um pouco com os jovens aqui, né? E tinha alguns jovens. Eu falei que existem tantos livros, que alguns livros eles talvez leram e já até passou aquela febre, né? Tem uns livros que tem umas febrezinhas, né? A Saga do Crepúsculo, quem já leu? Uma série de um tanto de livro, quase 400 páginas ali. Quem não leu também O Senhor dos Anéis, né? Quem gosta de ler. Aí eu perguntei para os jovens de manhã: quem já leu a Bíblia Sagrada toda? Não precisa responder. Mas esse final de ano é um tempo que é engraçado, que a gente também faz um compromisso. Sabe aqueles votos para o próximo ano? Voto 2023 para um ano abençoado. A primeira coisa que a gente coloca ali na vida espiritual é: eu vou ler mais a palavra de Deus. Eu vou pegar um plano de leitura bíblica. Eu vou fazer o compromisso que toda manhã, antes de eu levantar, eu vou ler a Bíblia. E esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E muitas vezes a gente não consegue realizar esse plano. A gente consegue de repente realizar um plano de leitura de um arcabouço jurídico de 1.600 páginas para um concurso talvez que a gente vai estudar.
a gente consegue ler um bocado de livro de indicação, de filosofia, de sociologia, de um bocado de textos e textos, de redações, de coisas que vão cair em provas e coisas que são do nosso interesse, mas você já parou para ver que a maioria das vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com a palavra de Deus? E a gente está num tempo de uma geração, né, Rubinho, que é muito cômodo. Por que é muito cômodo? Porque eu posso ir para o culto, eu posso ter alguém que vai ministrar para mim a palavra, e eu posso sair dali e falar, nossa, como foi boa a palavra que o pastor pregou. Mas uma coisa que eu tenho falado sempre aqui é, meus queridos irmãos, não espere apenas a mensagem do culto do domingo, ou da quarta-feira, ou da célula, mas seja nobre. E ser nobre é você ouvir a palavra, correr para sua casa e conferir como os bereanos lá em Atos 17:11, para ver se as coisas são desse jeito mesmo que estão sendo ditas. E aí nós temos uma geração também que está acostumada com os fast food, né? Tudo que é comida rápida. Hoje a gente estava brincando na hora do almoço ali, né? Falando um pouco sobre essa geração que tem tudo pronto, que tudo, você basta fazer um WhatsApp, acessar um aplicativo, você tem a comida pronta, você vai no mercado, você tem a comida pré-pronta ali, né? É só comprar, colocar no micro-ondas, daqui 3 minutinhos, trem que eu nunca gostei, que é tal de miojo, trem, não sei se alguém gosta daquele trem, né? Sem gosto, sem nada, sem sabor nenhum, né? Aí tem gente que coloca um feijão, coloca uns trem, mas eu acho esquisito aquele negócio. Mas a nossa geração e a geração dos mais jovens aqui, até do que eu, né? Eu já estou chegando quase na casa dos 40. É uma geração que gosta dessas coisas rápidas. E aí, por se alimentar dessa maneira rápida, o que que faz? Acaba buscando também uma palavra rápida, uma informação rápida, e isso torna de forma superficial a vida cristã e o conhecimento das Sagradas Escrituras. Então hoje eu quero trazer um pouquinho de luz à sua mente, um pouquinho de informação e um pouquinho de conhecimento, para que não fique apenas nesse conhecimento e nessa informação, mas que faça sentido para você o amor pela palavra. Porque se nós não entendermos o como foi difícil que essa palavra chegasse até nós, se nós não entendemos o valor do que os homens e as mulheres de Deus enfrentaram para que essa palavra chegasse até nós, certamente a gente não vai se importar com ela. Eu falei pela manhã que na casa da minha avó, né, muito católica e desde muito cedo devota de vários santos e imagens, a Bíblia Sagrada sempre esteve lá, mas sempre esteve aberta no Salmo 91, no Salmo 23, e durante muito tempo essa Bíblia ficou lá aberta, porque alguns acreditavam, né, e ela ensinou e acreditava para a gente que o fato da Bíblia estar aberta ali simbolizava e representava que Deus estava guardando a casa, né, e comprava aquelas Bíblias bonitas. Na casa dela mesmo tinha uma Bíblia que eu acho que era aquelas Bíblias com desenho de quase 3.000 folhas assim, sabe, aquelas coisas com mapa, com imagem na sala e um altar, mas um relacionamento distante da Bíblia Sagrada, um relacionamento distante com a vida que a Bíblia Sagrada tem. Por quê? Porque esse livro não é um livro comum, esse livro não é um livro que a gente apenas lê e nada acontece, pelo contrário, esse livro é um livro poderoso, que tem poder para transformar as nossas vidas e mudar as nossas histórias. É por isso que Paulo falou para Timóteo, toda palavra é divinamente inspirada por Deus, para fazer com que todo homem seja totalmente aperfeiçoado e seja preparado para essa obra, amém? Então eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, pode seguir aí, eu já falei praticamente umas 4 slides ali, eu vou passar uns slides hoje, vai ser uma coisa bem mais tranquila, tá bom? Para que você preste bastante atenção, é o texto que nós já lemos, pode passar, é a lei que nós já falamos, pode passar. Tem uma frase de um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele falou o seguinte: é a minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Ou seja, é a fé na palavra que fez com que esse homem tivesse uma vida moral respaldada pela palavra e por aquilo que a palavra diz. E ele fala, quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. E aí, né, eu não sou nenhum filósofo, mas sou metido um pouco às vezes, né, Renato? O que eu falei? Essa frase está equivocada, porque se ele estivesse vivendo nos nossos dias, ele ia ver que a sociedade está avançando e a Bíblia não está sendo empregada como deveria ser, ou pelo menos como nós acreditamos que deve ser empregada. E aí pode dar um clique aí, eu coloquei mais uma frase, em vez de ser mais será empregada, pode clicar, clica aí, isso, mais será necessário empregar, porque na realidade o contexto que nós estamos vivendo é um contexto em que a história está fazendo com que a civilização avance,
o conhecimento que está disponível para mim e para você, pela palavra, querido, e de tanta coisa, avance. Talvez muitas coisas que eu vou falar com vocês aqui, qualquer um dos jovens de 13, 14 anos, der um Google, né, e pesquisar por algumas horas, vai ver que tudo que eu estou falando aqui está lá disponível. Mas o que de fato nós precisamos? E daí eu faço essa modificação na frase do Immanuel Kant. Quanto mais isso avança, quanto mais acesso a gente tem, quanto mais tecnologia chega, mais será necessário empregar a Bíblia Sagrada nas nossas vidas. Não apenas como algo que a gente carrega debaixo do braço, lê ou vai para um culto, mas como algo que seja uma verdade prática da nossa fé e da convicção daquilo que nós temos como princípios resguardados por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então é esse livro que nós queremos compartilhar aqui hoje. Pode ir aí, querida. O que é a Bíblia? Pode passar, isso aí é só um índice. A Bíblia é um conjunto de livros, e talvez você já ouviu falar. A Bíblia significa literalmente biblos, que é o conjunto de todos os livros, como uma grande biblioteca. E eu gosto muito, sabe, de pensar que muitas vezes nós não entendemos o valor que essa palavra tem. Ou quando somos questionados, não sabemos falar. Quem de nós aqui já não ouviu alguém dizendo assim, como que você acredita na Bíblia? A Bíblia é um livro escrito por homens, e de fato foi. E a história conta que foram 40 homens, cerca de 40 homens, de lugares diferentes, de regiões diferentes, que falaram de tempos diferentes, de culturas diferentes, mas que foram inspirados pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Embora o homem tenha escrito a letra da Bíblia, a inspiração daquilo que estava sendo escrito foi dada por Deus. E talvez você se pergunte, ou alguém já perguntou para você, por que você acredita na Bíblia? E é importante nós, e eu entendi que era importante trazer essa palavra para vocês aqui hoje. Por quê? Porque nós temos que estar prontos. Não vai dar para abrir ali agora, mas se você quiser anotar e guardar na sua Bíblia aí, você pode abrir a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. O apóstolo Pedro, ele fala assim, estejam prontos, sempre preparados, para responder a qualquer um que perguntar qual é a razão da vossa esperança. Então, se alguém perguntar para você, por que você acredita na Bíblia? Ou por que você deve acreditar que a Bíblia não é um livro como outro qualquer? Basta você olhar para a história da Bíblia. Basta você olhar para quanto tempo essa palavra tem atravessado gerações e gerações, e ela permanece sendo a palavra de Deus. Por quanto tempo homens e mulheres foram inspirados por Deus para escrever? Talvez você nunca pensou, mas pode seguir o outro aí. Se você pegar a história de Gênesis até Apocalipse, são cerca de 1.600 anos, arredondando aqui, tá? 1.600 anos. Esse texto aqui, que nós temos na nossa mão, é um texto tão antigo, que depois de João escrever Apocalipse, no ano 90 depois de Cristo, já se passaram praticamente mais quase 2.000 anos, e hoje são cerca de quase 3.600 anos. E alguns talvez podem dizer assim, mas pastor, como que pode isso? A Bíblia que nós temos na nossa mão, a porção do texto que você tem na sua mão, dos textos sagrados que você tem na sua mão aí, o Antigo Testamento especificamente, é o mesmo Antigo Testamento que Davi conheceu, principalmente a Torá e os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. É o mesmo texto que Abraão ensinou a Isaac, que ensinou a Jacó, que ensinou a sua descendência, que ensinou as 12 tribos. É o mesmo texto que levou Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel. Quem mais você conhece aí? Os heróis da Bíblia, né? Os heróis da fé, Noé. Todas as palavras que nós vimos aqui é a mesma Bíblia que aqueles homens no Antigo Testamento conheceram, e que até hoje os judeus utilizam como base da sua fé e crença. Então, se você pegar hoje o Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, que são chamados de Pentateuco, escritos por Moisés, é o mesmo texto que, se você for lá em Jerusalém, lá em Israel, conversar com um judeu, ele vai falar para você como Deus criou o mundo, como Deus fez todas as coisas, como Deus sentenciou o mundo antes de Noé, como Deus fez com que a criação existisse, como Deus levantou Davi, como Deus levantou Saul. É a mesma palavra que há mais de 3.000 anos está disponível para a igreja de Cristo, inspirada por Deus. A mesma palavra. Se você pegar os católicos, eles vão ter também esse mesmo Antigo Testamento acrescido por mais 7 livros. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas já para adiantar. Mas só que se você pegar o Novo Testamento de uma Bíblia católica, é o mesmo Novo Testamento que eu e você temos. E quando foi escrito?
Aí eu vou te falar um pouquinho aqui das datas aqui, que eu não vou lembrar tudo de cor. Olha só, a primeira Bíblia, a primeira tradução da Bíblia, pode passar aí, foi chamada Septuaginta, que foi escrita por 72 rabinos, 6 de cada tribo. E eles traduziram isso mais ou menos no século 3 ao século 1 antes de Cristo. E era traduzida do hebraico para o grego. O hebraico é a língua original do Antigo Testamento, junto com o aramaico. A Bíblia foi escrita em 3 porções de linguagem daquela cultura, daquela época. Foi escrita em hebraico e aramaico, porções do Antigo Testamento. E todo o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que significa comum, acessível, popular a todos. Essa história conta que a Bíblia levou mais ou menos do 3º século até o 1º século antes de Cristo para ser escrita por esses 72 homens. Já no século 4 depois de Cristo, teve uma outra versão da Bíblia que foi criada, chamada a Vulgata, que do latim significa mesmo vulgar, popular. Ela foi criada e traduzida por um padre chamado Jerônimo, já no 4º século, a pedido de um papa chamado Damaso. E em 1546 essa versão foi oficializada no Concílio de Trento. O que eram os concílios, pastores? Era uma reunião dos chefões lá, da igreja católica. E nesse texto aqui, você já precisa entender o seguinte, nesse tempo, a igreja católica até o ano de 1517, não existia católico protestante, existia católico apostólico romano. E eu já falei isso algumas vezes com alguns irmãos, nas oportunidades que eu tenho de falar com alguns católicos. Eles falam assim, mas eu não vou deixar de ser católico. Eu falei, ótimo, porque eu também sou católico. E aí talvez você está pensando assim, que heresia que o pastor está pregando agora, Que bobagem, apostólico, também sou apostólico. Por quê? Talvez se você não sabe, mas quem já sabe permite repetir. Porque ser católico é ser universal, fala da universalidade desta palavra. Apostólico significa que veio através do ensino dos apóstolos. A única diferença nossa é que a gente não segue Roma, a gente segue a Cristo. Porque quando alguém diz assim, sou católico, apostólico, romano, ele está dizendo, Roma é que dita as regras para mim. E o que aconteceu na história da igreja? No século 3º, depois da igreja estar sendo perseguida, no 1º e 2º século, os cristãos sendo perseguidos, Nero destrói Roma e coloca a culpa nos cristãos, começa a incendiar os cristãos lá no meio das vias públicas, começa a jogar os cristãos no Coliseu. E aí no século 3º aparece um imperador chamado Constantino, e aí ele fica vendo que os cristãos, quanto mais eles matavam, quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles batiam, mais aumentava o número de cristãos. Aí o que Constantino faz? Ele reúne o povo lá e fala o seguinte, vamos oficializar esse cristianismo aí como uma religião oficial, do Estado. Mas só que junto disso nós vamos fazer um tanto de sincretismo aí, vamos abraçar um tanto de coisa pagã. E daí um bocado de coisa foi sendo criada, e aí é uma outra história, que depois no outro momento a gente compartilha. Mas no 4º século, essa tradução já começou a ser acessada no latim. E daí tem uma coisa também importante, que esse acesso ao latim e o acesso às escrituras era somente do alto clero da igreja católica, apostólica romana. Por quê? Porque através disso, eles conseguiam manter o poder, o domínio sobre a população. Uma das coisas que levou Martinho Lutero a fixar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, foi o fato de querer com que a Bíblia fosse acessível a todos, que a Bíblia se tornasse algo acessível a todos. Foi fazer com que eles parassem de pregar as indulgências e de cobrar para o povo as orações. E eu não estou criticando, que até hoje é assim. Se você for lá marcar o seu casamento, vai ter um tanto de taxa. Se você for lá rezar uma missa para algum morto de 7º dia, vai ter um tanto de taxa. Por quê? Essa foi a prática da igreja católica apostólica romana até hoje. Tanto é real que é a única igreja que tem um banco próprio, que tem um país, como o Vaticano ali, tem um banco próprio, ali entre eles. Todo bairro que você vai tem uma igreja católica, é assim ou não? Ou tem um terreno de uma igreja católica? É assim. Então quando Martinho Lutero, ele traz a realidade do que estava acontecendo, ele não queria apenas se revoltar contra a igreja, ele queria levar a igreja para o lugar que precisava levar, que é de conhecer a palavra da verdade, essa palavra que foi divinamente inspirada por Deus, e é apta para ensinar todo homem de Deus. E é a mesma palavra que nós temos, a palavra que motivou, e alguns até pensam, e acreditam que foi Martinho Lutero,
o primeiro a fazer a reforma protestante, só que 100 anos antes de Martinho Lutero, eu falei de um homem aqui pela manhã chamado John Hus. Quando John Hus foi morto, ele falou: hoje vocês estão matando um cisne, mas daqui 100 anos, é isso mesmo, né, Rubinho? Vai nascer um ganso. Ele estava, é o contrário, matando, aí ó, confundo esses animais aí. Está matando um ganso e vai nascer o cisne, né? John Hus foi o antecessor do Martinho Lutero na reforma protestante. E depois de 505 anos, né? Nós estamos no ano 2022, 1517. 505 anos da reforma protestante. Nós estamos aqui com a mesma palavra que um dia Martinho Lutero abriu a Bíblia e mudou a vida dele de uma vez para sempre. Sabe qual foi o texto? Romanos, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 17. Porque o meu justo viverá pela fé. A fé que nós precisamos ter na palavra de Deus. Só que não adianta eu professar uma fé se eu não tiver uma luz no meu entendimento, no meu coração, e não tiver certeza do que essa palavra significa para mim. E aí, depois desse ano de 1546, quando foi reconhecida como uma versão oficial, essa versão Vulgata, e era só do alto clero, querido. Você quer ver como que isso é muito sério? Eu não falei isso pela manhã, vou falar agora, né, que está sendo transmitido. Todos os países colonizados por imigrantes católicos, apostólicos, romanos, a educação e a formação daqueles países foram ruins. Por quê? Porque o conhecimento só pertence ao clero. O Brasil é assim porque os jesuítas, né, era o que tinha a revelação da palavra. Quem é Deus? O que Deus traz? Porque o conhecimento da palavra e a religião em si, e aquilo que Deus nos dá por meio da sua palavra, é uma forma de fazer com que a sociedade ande conforme os princípios que Deus estabeleceu na palavra. Essa é a maior luta de Marx, de Freud, de todos esses. Combater a religião por entender que a religião é o ópio, ou seja, a droga da sociedade. Porque a religião pode, de alguma maneira, da mesma forma que ela pode ser boa e benéfica para nos ensinar os princípios, ela pode servir também como algo de manobra, de manipulação e de controle de massas. Então esses homens, dominavam o conhecimento. Por isso que a educação nos países colonizados por católicos, apostólicos, romanos, que tem essa tradição, o povo perece demais por falta de conhecimento. Vai nos países europeus, vai nos Estados Unidos, que foi colonizado por protestantes. O acesso é para todos, a faculdade é para todos. Entende, jovem? E talvez você ache aí que não tem nada a ver, né? Talvez você nunca ouviu. E aí a gente herda essas coisas sem entender e talvez falar: mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Isso tem a ver com a história da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Porque aonde a Bíblia chega, ela liberta. Onde a Bíblia chega, não tem diferença social, não tem preconceito, não tem mixigenação. Onde a palavra de Deus chega, querido, todos os homens são iguais diante de Deus, e todos passam a professar Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Então, por isso é importante você conhecer um pouquinho disso. No Brasil, por exemplo, existe um homem que foi ordenado a pastor chamado João Ferreira de Almeida. E no ano de 1642 foi quando ele transcreveu a primeira versão da tradução bíblica. Ele não conseguiu nem terminar. Aos 63 anos ele morreu transcrevendo Ezequiel. E aí em 1694 um pastor chamado Jacob terminou a tradução da Bíblia. E aí, como eu já te falei, pode passar aí o Antigo Testamento, né, composto de hebraico e aramaico. O Novo Testamento é composto de grego. E eu queria te convidar a pensar aqui hoje, porque talvez muitos de nós tem várias versões. Essa aqui é a Bíblia do Capelão Cristão, Bíblia Renovada, não sei o que, Bíblia NVI, Bíblia da Mulher. Pode passar, são aí as traduções, né? Mas eu vou te mostrar um pouquinho de como que era a Bíblia antigamente. A primeira Bíblia, o primeiro manuscrito, foi as tábuas da lei que Deus escreveu para Moisés lá no monte. E ali Deus escreve nas tábuas, né? Tábuas de pedra de 45 por 30 centímetros aproximadamente, retangular. E como que era? Pode passar. Você imagina, você carregar uma pedrinha dessa aí, né? Para escrever 4, 5 versículos. Quantas e quantas pedrinhas dessas seriam necessárias, né? Foram nessas pedras aí iniciais que foi escrito o primeiro código, chamado Código Civil, né? O pessoal do direito aí me ajuda se eu estiver errado. Chamado Código de Hammurabi. A lei do olho por olho, dente por dente. Não é assim? Foi nesse código aí, nessas pedras que foram escritas.
Os primeiros manuscritos foram escritos em pedras como essa. Depois foi evoluindo um pouquinho e eles acharam uma planta próxima ao rio Nilo. E aí foram criadas, através dos papilos, as primeiras traduções bíblicas, que foram nesses livrinhos aí, né? Esses papiros. Só que esses papiros também eram frágeis e não conseguia preservar muito tempo, né? Então eles rompiam. E aí alguém teve a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os pergaminhos. O que são os pergaminhos? Pode passar o outro aí. Os pergaminhos são couro de animal, né? Imagina, aquele couro tratado de 7 metros. Eu estava brincando aqui de manhã, como se abrisse aquela carta assim, 7 metros de couro, e aí você começar a ler, e aquele trem pesando. Então você imagina o que seria para a gente hoje carregar os pergaminhos. Vou pregar hoje sobre Timóteo, carregar um pergaminho de 7 metros de couro enrolado debaixo do braço. Isso seria terrível, seria muito difícil, querido. Mas esses foram os materiais da época. E alguns textos foram escritos com até 20 metros de pergaminho. Porque a Bíblia que nós temos hoje, ela é dividida em capítulos, dividida em versículos. Mas antigamente não era assim. Não tinha capítulos e não tinha versículos. Era um texto reto, direto, sem interrupções. E aí, alguém começa a pensar sobre o ajuntamento desses textos e como organizar esses textos. E aí a Bíblia passa a ser organizada. E aí vem a organização que a gente conhece. Essa divisão entre Antigo Testamento, pode passar o próximo, e Novo Testamento, onde a gente tem no Antigo Testamento 39 livros e no Novo Testamento 27 livros, onde no Antigo Testamento a gente tem pelo menos essas 4 divisões: livros do Pentateuco, que são 5 primeiros escritos por Moisés, livros poéticos, livros proféticos e livros históricos, e os proféticos ainda se dividem em livros de profetas maiores e profetas menores. E no Novo Testamento nós temos lá 27 livros que estão divididos entre a biografia de Jesus, os 4 evangelhos, os livros históricos, que é o livro de Atos, as epístolas das cartas paulinas, que são 10. Paulo escreveu 10 cartas do Novo Testamento, das 27 que tem, e inclusive uma, né, que são epístolas gerais, que é atribuída a Paulo, que é o livro dos Hebreus, mas ninguém tem confirmação disso exatamente. Foi Paulo que escreveu, e tem 3 cartas que são pastorais. Essas aí para os pastores, né, para os jovens pastores, é impossível de não ler isso, né? Paulo fala para Timóteo, para Tito ali, nas suas cartas. E o que isso tem a ver com a gente, pastor? O que isso tem a ver com a Bíblia? Com ser algo divinamente inspirado por Deus? Tudo. Porque se você não conhece aquilo que você crê, e talvez, né, eu estou passando rápido, porque tudo isso aqui você pode pesquisar. Se colocar a Sofia lá, Sofia, pesquisa para mim lá no Google, lá, quantos livros tem a Bíblia, ela vai saber que é 66. E não é sobre a informação que eu quero trazer para você hoje. Não é sobre o conhecimento que eu quero trazer para você hoje. É sobre um fogo que precisa queimar no seu coração. Porque essa palavra que você tem na mão, que eu tenho na mão, homens e mulheres morreram para que ela chegasse até nós. E é a mesma palavra. E não precisa presidente ou qualquer outra pessoa instituir um dia para que a gente celebre essa palavra. Porque se ela estiver viva e queimando dentro de nós, todos os dias, todo o tempo, em todo lugar, nós vamos amar a palavra, vamos declarar a palavra, vamos viver a palavra, vamos sentir o poder da palavra viva dentro de nós, e não vamos ficar com algo que a gente precisa de que alguém traga para nós essa palavra, porque o próprio autor da palavra, isso é o mais fantástico. Livro nenhum da história da humanidade, você vai poder sentar com o autor e saber por que ele escreveu as coisas que ele escreveu. Mas essa palavra a gente consegue sentar com ele. A gente consegue entrar dentro do nosso quarto e falar: Deus, me mostra aqui por sua palavra por que o Senhor escreveu isso. Me faz entender isso. E aí o Espírito de Deus, que divinamente inspirou os homens para escrever a palavra, é o mesmo Espírito que está dentro de mim, dentro de você, dado por Jesus. Ele pode trazer revelações gloriosas e grandiosas da parte de Deus para a sua vida. Ele pode trazer revelações acerca de quem Ele é pela palavra. Ele pode trazer revelações acerca do que Ele quer para você enquanto esposo na sua casa pela palavra. Talvez hoje há um conflito e muitos pais dizem: eu não sei como ser um pai, eu não sei como ser uma mãe, eu não sei como ser um bom esposo ou uma boa esposa, eu não sei como ser um bom filho. Como eu posso viver os princípios de Deus? O Espírito que está dentro de você pode, por meio da palavra de Deus, te instruir em toda a verdade para toda boa obra. O Espírito pode fazer isso. Só que se a gente não conhecer, a gente corre um sério risco de ser levado, né, para todo lado por qualquer ventinho de doutrina. E qual que é a maior necessidade hoje, querido? É termos homens e mulheres que velam e que zelam pela palavra, que guardam a palavra. Pode seguindo aí.
eu ia falar também, mas já adiantei, né, do cânon bíblico e dos apócrifos. Para quem não sabe, a Bíblia, que é realmente conhecida e reconhecida por ser divinamente inspirada por Deus, são 66 livros, mas lá no Antigo Testamento tem um acréscimo de 7 livros. E esses 7 livros que foram acrescidos no Antigo Testamento, chamados de apócrifos, são os livros de Tobias, Judite. E aí tem uma história interessante. Primeiro e segundo livro dos Macabeus, que foi escrito num período onde havia um imperador chamado Alexandre o Grande, conquistando várias nações, conquistando várias coisas. E esse imperador, ele preparou um pouco o caminho para o Novo Testamento, porque ele instituiu uma língua que nós conhecemos como grego koiné, ou seja, aquilo que era comum a todos. Então todo o Novo Testamento foi escrito nisso. Nesse Novo Testamento, com essa língua, com essa linguagem, ficou acessível para todos os povos, porque todo mundo sabia falar o grego koiné. E aí, pode passar. Eu quero finalizar aqui com algumas reflexões mais. Tem um teórico que chama Norman Geisler, que está num livro do pastor Elmer. Ele fala o seguinte, que a igreja descobre o canon, ou seja, a igreja descobre as sagradas escrituras. A igreja descobre aquilo que foi divinamente inspirado por Deus. A igreja, ela é filha, ela surge a partir daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. A igreja, ela ministra, não a partir daquilo que ela pensa ou daquilo que ela acha, mas ela ministra a partir do canon sagrado, daquilo que é divinamente inspirado por Deus. A igreja de verdade, a igreja de Cristo, ela reconhece o canon sagrado. A igreja, ela testemunha do canon sagrado. E a igreja, ela serve a este canon sagrado. E aí o pastor Elmer, que é um jovem pastor, que hoje ele é diretor-geral de educação cristã da Igreja Avivamento Bíblico, foi meu contemporâneo de juventude no avivamento, foi para o seminário, virou pastor da igrejinha do seminário, virou diretor do seminário, virou diretor-geral de educação cristã. Ele escreveu esse livro sobre Deus, Bíblia e Trindade, e ele falou, é mais importante dizer isso, pelo fato de que a igreja não produziu o canon sagrado. E tem muita gente aí fora falando assim, vocês acreditam na Bíblia? Foi produzida por homens. Mas quando nós entendemos que ela não foi produzida por homens, ao contrário, estes livros é que nos produzem como igreja. Nós somos totalmente cristãos, sem vaidades. Entende? Quando você entende que não foi a igreja, não é o pastor que está produzindo um texto para te falar alguma coisa, é aquilo que Deus está falando. E sabe, querido, se tem uma coisa que eu peço aqui a essa igreja, e eu quero que você guarde isso muito no seu coração, eu já falei, mas vou repetir, Atos 17:11, seja nobre, por favor. Se algum dia, eu ou qualquer um pastor, ou qualquer líder dessa casa, subir aqui, ministrar qualquer palavra, qualquer doutrina, que não venha daquilo que Deus está instituindo a tua palavra, nos chame, nos corrija, nos exorte, nos mostre o caminho de volta, porque nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. É um pedido que eu te faço nessa noite. Por quê? Porque nesses dias que nós estamos vivendo, o que está acontecendo? A igreja que não é verdadeira, a igreja que não é verdadeiramente apegada àquilo que é a Sagrada Escritura, ela está procurando mestres para si, ela está procurando doutores. Nós estávamos conversando esse dia, o Adriano, ela está procurando aqueles que vão falar aquilo que te agrada. Talvez você vai para um lugar ou para outro, e você vai ouvir profecias, e você vai ouvir palavras que vão mexer com as suas emoções, e que vão dizer, Deus vai te dar, Deus vai fazer, e é isso e aquilo outro. Mas a palavra de Deus, que é verdadeira e pura, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos redargue, e ela nos ensina e nos instrui, que precisamos ser preparados para toda boa obra. E não tem como eu aceitar parte da palavra. E qual que é o problema hoje? As pessoas estão aceitando parte da palavra. Aquilo que me agrada eu quero, aquilo que não me agrada, estou fora. Aquilo que não mexe com a minha forma de ser, com a minha vida, tudo bem. Aquilo que mexe, não quero mais. E por que celebrar esse dia? Acreditar na inspiração de Deus para esse dia? Porque nós precisamos ser uma igreja totalmente cristã. Podemos ser universais, no sentido real da palavra. Temos que ser apostólicos, porque a igreja em Atos, ela permaneceu
no ensino dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na oração. Todos os dias eles estavam reunidos no templo e nas casas. Nós chegamos aqui, querido, se você não participa, sabe, eu quero te convidar e te desafiar a participar de uma célula. Quando chega na quinta-feira, nós vamos para as casas. O que a gente faz? A gente ora, a gente tem comunhão, a gente estuda a palavra, a gente pega o esboço aqui da palavra do domingo, leva para as nossas casas e vamos ver se é assim mesmo que Deus está falando, se é assim mesmo que está escrito, se é assim mesmo que Deus está comunicando com o nosso coração. Isso traz crescimento, isso traz verdade mais consistente de Deus para nós. E eu quero passar aqui para vocês. Hoje as nossas crianças, elas tiveram um tempo ali de evangelização. Estava conversando com a Caliana, a pastora Maristé esteve lá, a equipe Kids prepararam. No final tem uns banners ali, depois vocês olham para você ver que interessante. As crianças, as nossas crianças. E eu estava vendo uns videozinhos lá, crianças de 5 anos, o filho do Adriano, a Caliana, o Arthur, cantando e dizendo para aqueles que estavam passando: Deus te ama, Deus te ama. E eu te pergunto, onde estavam os seus filhos? Onde você estava? Onde nós estávamos como igreja? E não se engane, querido, teve gente que recusou. Nós compramos algumas Bíblias, né, para serem distribuídas gratuitamente. Não se espante, teve gente que não quis. Muitos não quiseram e não querem ainda hoje a palavra de Deus. Muitos não entendem o poder dessa palavra. Agora nós que estamos aqui, precisamos de uma vez por todas entender o que Deus está nos dando por meio dessa palavra. Eu não sei, querido, tinha algumas outras informações, pode passar. São as versões bíblicas, né? Vocês são versões, temas, pode passar. Os modelos de Bíblia são inúmeros, pode passar. A divisão lá que eu falei, 1205, foi quando um cardeal dividiu a Bíblia em capítulos e depois foi dividida em versículos também. Certo? Pode passar. O que queimou no meu coração, e o que eu quero terminar aqui, é que você pense o seguinte: como nós estamos reverenciando essa palavra que há mais de 3.000 anos permanece sendo o que é. Como nós nos portamos ao saber que inúmeros homens no passado se doaram ao ponto de morrer, ao ponto de entregar as suas vidas, mas não abriram mão da mesma palavra que nós temos em nossas mãos. Você sabe que Martinho Lutero foi perseguido e morto porque ele tirou a Bíblia, foi a primeira tradução depois da Vulgata. Ele tirou a Bíblia do latim, do alto clero, e transcreveu para o alemão, que era a língua de origem dele, para que todas as pessoas tivessem acesso, para que todo mundo soubesse o que a Bíblia de fato diz, e ninguém fosse enganado por aqueles que estavam usurpando o que Deus estava dizendo por um interesse próprio. E eu te pergunto, qual que é o valor que nós damos nisso? Qual que é o valor que nós damos ao sangue daquelas pessoas que antes de nós morreram para que essa palavra chegasse a nós? Qual que é o valor que você dá, que eu dou? Às vezes a gente passa a semana toda, né? A cultura da avó saiu do meu coração, mas a Bíblia está lá guardada no quarto. E hoje com a tecnologia então, vixe, nem se fala. Não, pastor, estou vendo a Bíblia aqui. Aí daqui a pouco pinta a notificação do Instagram e do WhatsApp. O que a gente vai fazer? Automaticamente interromper. A gente interrompe, irmão. Não precisa ficar constrangido não, eu interrompo. A gente tem que ter coragem de falar para Deus. Tem hora que eu estou aqui, eu tenho a Bíblia hoje no celular, através do aplicativo. Eu tenho a Bíblia no celular, mas quando surge às vezes uma notificação, eu falo, peraí, ó, alguém curtiu, alguém comentou, alguém mandou uma mensagem aqui para mim, eita, a Lília está me chamando, deixa eu responder. A gente para de ler a palavra. Por mais que a gente tenha a facilidade da tecnologia, homens morreram por causa disso aqui, para escrever isso aqui que a gente tem. Pega lá no YouTube e coloca lá, Bíblia chegando em países que é proibido. Bíblia clandestina sendo entregue. Não sei se você já viu um vídeo, acho que na Ásia, as pessoas abriram as caixas
E quando elas abriram as caixas e viram que eram as Bíblias, eles começaram a tirar os plásticos, e folheava, e cheirava, e abraçava, e pegava, e chorava, e gritava, e falava: glória a Deus, aleluia, nós temos a palavra, e eu e você precisamos muitas vezes de uma lei para nos lembrar que essa palavra precisa ser celebrada. E nós como igreja, muitas vezes, que temos a liberdade de irmos como as nossas crianças foram hoje, colocar lá: assim é a história da Bíblia, conheçam a Bíblia, recebam a Bíblia. Não valorizamos isso, e não reconhecemos isso. Querido, que nessa noite, a gente possa entender que esta palavra, ela é divinamente inspirada por Deus. Que a gente venha mudar a nossa forma de se relacionar com essa palavra. Sabe, às vezes a gente fica tentando entender um bocado de problema da igreja, né? E aí da igreja eu digo é nós mesmo, tá? Não é a denominação, nós, igreja. A gente fica tentando entender, tentando resolver um bocado de coisa. Se nós, querido, entendêssemos que a principal questão é nos aproximarmos da palavra, porque se nós somos cheios dessa palavra, se nós nos alimentarmos dessa palavra, muitas coisas que para nós hoje são problemas, são difíceis, são impossíveis de ser resolvidas, nós nem estaríamos pensando nelas, porque nós nos voltaríamos para a palavra, e pela palavra nós teríamos a resposta daquilo que Deus tem para nós, por meio da sua palavra. Nós não estaríamos esperando alguém vir orar por nós, nós não estaríamos esperando alguém trazer uma palavra para nós, nós mesmos iríamos para Cristo, iríamos para Deus, entraríamos no nosso quarto, falaríamos: Espírito Santo, eu não saio daqui enquanto a sua palavra não me for revelada, enquanto o Senhor não me mostrar o que eu preciso entender pela sua palavra. Mas a gente ocupa o nosso tempo com um bocado de coisa e não ocupa com a palavra. Eu gosto muito do Spurgeon, e ele fala o seguinte: a Bíblia toda, toda a Bíblia, nada mais do que a Bíblia, é a religião da igreja de Cristo. Essa deve ser de fato a nossa religião. Toda a Bíblia, o que a Bíblia diz, nós sabemos que ela diz que a religião pura e verdadeira é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Mas se nós tivermos a Bíblia, nós vamos combater o maior mal que temos enfrentado esses dias. Tem um pregador reformista chamado Paul Walsh, né? Alguns gostam muito dele, né, Renan? Ele falou o seguinte: um dos nossos maiores problemas é que a maior parte do nosso cristianismo hoje está baseado nos clichês que lembram nas camisas cristãs, ou a maior parte do nosso cristianismo vem de músicos e não da Bíblia. Aí tem um tanto de gente doutrinando a igreja por causa das músicas, por causa das frasezinhas de camisa. Nada contra as frases de camisa, que a gente até usa, né? Mas precisa ter um respaldo, precisa ter uma certeza de que aquilo dali não é apenas uma coisa clichê, não é apenas uma moda, não é nada comum, é a palavra de Deus que está fazendo sentido dentro da sua vida, e essa palavra está sendo comunicada através de você, porque você é a Bíblia que o mundo quer ler. Eu falei pela manhã, irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui, qualquer comedor de feijão vai na internet e constrói isso aqui para vocês rapidamente. Então não tem a ver com a informação do que eu estou falando, tem a ver com a vida que você e eu precisamos levar. Porque se for só informação pela informação, não faz sentido. Mas o que sustenta a palavra da verdade é a minha vida e a sua vida, dando testemunho que de fato essa palavra é verdadeira. Ela transforma o homem e ela muda o homem. O que faz a diferença é isso. É o livro de Eli, né? Aquele filme que eu já contei para vocês aqui uma vez. Quem já assistiu o filme do livro de Eli? Todo mundo tentando destruir o livro, caçando o livro, destrói o livro, caça o livro. No final da conta, onde é que estava o livro? O próprio personagem lá principal, né? Ele carregava em si o próprio livro. E esses são os dias, querido. Pode vir um tempo em que essa palavra pode ser fisicamente tirada de nós. Qual que vai ser a mensagem que você vai anunciar? Qual que é a carta que o mundo vai ler da sua vida e da minha vida? Se nós não lermos ela hoje, se nós não aplicarmos o nosso coração a ela hoje, qual será a mensagem que vão ler de nós? Paulo fala isso aos Coríntios, ele diz: porque nós somos a carta lida e conhecida de todos. Então a Bíblia que o mundo quer ler não é a informação sobre Abraão, Isaac e Jacó, é a informação sobre o Rubem. Qual que é a mensagem que o Rubem carrega? Qual que é a mensagem que o Rogério carrega? Porque Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Davi, de Jacó, de Mateus, de João, de Paulo, de Pedro, esse Deus aí todo mundo já conhece, irmãos.
Todo mundo já sabe a realidade desse Deus. Você acha que as pessoas não têm realmente a sua volta aqui na cidade de Pirapora, não sabem que existe uma Bíblia Sagrada e uma palavra? Eles já sabem. Agora o mundo quer saber, e as pessoas querem ter convicção sobre quem é o Deus que está agindo na sua vida, quem é o Deus que está fazendo na sua vida, qual que é a mensagem que você está comunicando. E para que isso aconteça de verdade, eu vou ler mais uma frase do Paul Walsh e vou terminar. O que importa é o que as Escrituras ensinam, não é o que você acredita. E tem muita gente querendo pregar um evangelho com base naquilo que ele acha, que ele pensa ou que ele acredita. Eu não acho dessa forma, eu não penso assim. Ah, mas não é desse jeito. E aí entramos, numa total disputa de quem sabe mais, de quem conhece mais, de quem domina mais. Jesus está falando: aqueles que quiserem ser o primeiro precisam servir a todos. O que a palavra de fato nos ensina, é isso que nós precisamos vivenciar nas nossas vidas. Sabe, o dia da Bíblia não vai ser só o segundo domingo de dezembro. O dia da Bíblia precisa ser o dia que você está lá no seu trabalho e alguém chega para você e fala: faz uma oração antes da gente começar a trabalhar. Lê um salmo antes da gente começar a trabalhar. O dia da Bíblia é o dia que você estiver lá na sua escola, na faculdade, no intervalo, e alguém virar para você e falar bem assim: vamos cantar um salmo, vamos cantar uma canção, vamos falar com Deus um pouco. Esse vai ser o dia da Bíblia, porque vai ser o dia em que a Bíblia viva, poderosa e eficaz vai estar sendo manifestada à humanidade, através da sua vida, através de você. Esse vai ser o dia da Bíblia. O dia da Bíblia vai ser quando os jovens olharem para vocês e falarem assim: o que está acontecendo na vida da Liz, na vida da Flávia, o que está acontecendo na vida dessas meninas, que elas estão falando de oração, que elas estão falando de adorar a Deus, o que está acontecendo na vida dos homens, das mulheres, o que está acontecendo na vida daquele casal que antes de ir para Deus, antes de ir para a igreja, eles estavam brigando, se separando, passando por um tanto de problema, mas agora parece que a vida deles mudou. Claro, por que mudou? Porque o dia da Bíblia está sendo celebrado na casa deles, com a realidade de que Deus está presente e de que somente a palavra deve ser adorada e exaltada naquele ambiente. O dia da Bíblia, querido, vai ser o dia onde todas as pessoas passarão por nós na rua e olharão e falarão: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ao dia da Bíblia vai ser o dia quando aquele que estiver aflito e angustiado, aquele que estiver perdido, preocupado, vai correr até você e vai falar: Renato, me ajude a encontrar esse Deus. E o Renato vai falar: não, daqui eu tenho todas as respostas. Não, ele vai falar: a palavra de Deus é a resposta. Ele pode mudar, Ele pode transformar. O dia da Bíblia será o dia em que nós, como igreja, iremos nos arrepender diante de Deus, e não mais haverá disputas, não mais haverá revanches, rancor, raiva, ira, não mais haverá pecados. O dia da Bíblia vai ser o dia que nós vamos nos arrepender diante de Deus e falar: Senhor, nós precisamos do Senhor. O dia da Bíblia, querido, vai ser o dia que você vai ver cumprir a palavra de Deus na sua vida. E sabe qual foi a palavra de Deus? Jesus falou em João, se eu não me engano 6 ou 7:38, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O dia da Bíblia vai ser o dia quando as pessoas correrem até você para se alimentar, para se saciar da água da vida que flui de dentro de você. Não a água que você dá naturalmente de um conhecimento, mas da água viva por meio do Espírito Santo. Esse vai ser o dia da Bíblia, em que você vai alimentar pessoas com o pão vivo que desceu do céu, com a palavra revelada de Deus. E as pessoas que estão famintas não mais sentirão fome, porque Jesus irá alimentá-las. Esse será o dia da Bíblia. Eu quero te convidar então a orar para vivermos esse dia da Bíblia, para vivermos essa realidade da Bíblia, para vivermos essa convicção. Somente o Senhor está disponível a todos nós, irmãos. O povo perece, Oséias 4:6 diz isso. O povo perece por falta de conhecimento. E não é o conhecimento da letra. Faculdade de teologia não traz um conhecimento. Deus quer que você tenha dele. Você pode até entender um pouco sobre algumas coisas de teologia, mas não revela a Deus para você como Ele quer que você revele. Alguns até dizem que quando você estuda muito teologia, você fica mais descrente. Tem uns riscos lá, tem umas coisas doidas, né, que você estuda. Quem já estudou sabe disso. Então, querido, o que Deus quer não é um conhecimento pelo conhecimento. Deus quer um provar e vede do salmista, né? Se eu falar para você, o que você acha que tem aqui dentro, irmão? Quem te diz que é água?
Se for um Gatorade, chato, pastor, né? Tomando Gatorade. Se for água de coco. Se for leite com Toddy de Jorge. Vamos olhar um pouquinho aqui. Parece o quê, irmãos? Você tem certeza? E se tiver misturado? Tá clara? Mas se eu tiver pingado alguma coisa aqui dentro? Cachaça também é clara. Pastor ia tomar cachaça pregando, né, irmão? Misericórdia, né? Pastor não ia vir pro púlpito tomar cachaça pregando. Mas se tiver outra coisa, agora pega aqui. Pode tomar aí. Pode tomar. Corajosa, né? É água? Vocês acreditam que é água, irmãos? Por que vocês acreditam? Assim é com Deus. O dia que você começar a provar e ver quem Ele é, as pessoas vão acreditar no que Ele está fazendo na sua vida. Assim é com o Senhor, querido. Provar e vede. Saber que o Senhor é Deus. Não é um conhecimento pelo conhecimento. Não é apenas para trazer uma informação para você tudo isso. É para que você saiba que Ele é o Senhor na sua vida. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés para nós orarmos. Eu poderia passar um tanto de versículo aqui, mas eu quero falar só apenas alguns. Prepare a sua oferta, o seu dízimo. Não vamos fazer isso, que senão o Felipe depois me cobra, né? Fala pagar as contas lá. Mas você vai contribuir com alegria no seu coração, com certeza.